Pessoal, aqui então, ó, eu abri o meu Drive, tá? E aqui tá o jogo que eu desenvolvi, certo? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei, né? E aqui a seção número 1, eu só coloquei o nome do jogo, tá? E aqui uma explicação de bem-vindos aí, que vocês podem criar. E aí, abri outra seção, né? Então, tu vai aqui, ó, sempre, ó, adicionar seção. Vai abrir uma seção aqui na frente, por exemplo. Ó, uma seção sem título, né? Que daí foi o que eu fiz. Copiei aqui e na descrição eu fiz essa introdução aqui, certo? Aí para excluir é bem fácil. Tu vem aqui nos... Opa! Deixa eu voltar. Para excluir é bem fácil. Tu vem nos 3 pontinhos e exclui a seção, certo? Então na seção 2 o que que eu fiz? Só botei vamos começar. E aí aqui, ó, qual o seu nome, turma, certo? Então, o que que eu fiz aqui? Para aparecer qual o seu nome e a turma. Eu criei uma seção, tá? Só com vamos começar. E aí, ó, aqui o que que eu fiz para aparecer isso daqui? Eu fui em adicionar pergunta. Aí o que que eu botei na pergunta aqui, ó? Eu vou fazendo para mostrar para vocês, tá? Então, só vou dar um Ctrl+C aqui e o Ctrl+V, ó. Eu botei qual o seu nome, turma. Só que daí eu não quero múltipla escolha. Eu venho aqui, ó, e ponho resposta curta, tá? Ou parágrafo também. Resposta curta, que daí eles vão colocar o nome aqui. E eu seleciono aqui como obrigatório, porque eles têm que colocar o nome para mim saber depois quem é que fez a atividade e saber o resultado deles, certo? Então foi isso que eu fiz aqui, certo? Ó, até se eu botar aqui vai aparecer aqui eu deixei como parágrafo. Aí eu vou excluir, que foi só para mostrar para vocês, tá? Aí depois eu abri uma nova seção, daí, né, no caso vim aqui, ó, e botei mais seção, abriu essa seção aqui. Aí, nesse desafio, eu criei que eles vão ser convidados a responder 4 questões de múltipla escolha. Aí, abro uma sessão novamente. Eu sempre fui criando sessão. Abro a sessão novamente. Aí, eu botei questão 1. Aí, o que que eu fiz? Na sessão 1, fui lá e botei o mais aqui. Adicionei uma pergunta. Só que daí, aqui, é uma pergunta de múltipla escolha, certo? Eu sempre coloquei como obrigatório. Deixa eu excluir aqui só para mostrar para vocês, tá? Aí eu fiz a pergunta, ó, qual filósofo grego foi conhecido como o primeiro a classificar os seres vivos? Tá esse asterisco aqui, opa, tá esse asterisco aqui porque eu coloquei como obrigatória. Aí, beleza, fiz a pergunta, adicionei mais uma seção onde eu coloco parabéns, você acertou. E a imagem aqui. Como eu faço isso? Crio a seção normal. Aí aqui, ó, eu só venho aqui, ó, depois que eu criei a seção e eu ponho em adicionar imagem. Aí eu faço o upload certinho e aí vai aparecer aqui. E abro outra seção colocando que pena você errou. E aí aqui eu coloco a resposta da questão, né? Porque que é o Aristóteles, a resposta certa. E aqui, ó, também vou inserir uma imagem novamente, botando essa daqui de erro. Eu coloco para saber mais, aí eu coloquei o link lá do Khan Academy, onde tem aí, para eles saberem um pouco mais sobre isso, e que também vai ter a resposta aqui, envolvendo esse conteúdo dessa pergunta. Faço a mesma coisa na próxima questão, ó. Abro uma nova sessão, coloco questão 2, ponho mais, adicionei a pergunta e monto a resposta, venho aqui, ponho nova sessão, então eu coloco parabéns de novo, coloco certinho, coloco, né, que pena você errou e tudo mais. Aqui de novo, na próxima questão, ó, faço a mesma coisa. Questão 3, coloco a pergunta, coloco, então se repete, ó, tudo o posterior. Igual o que eu já fiz. E questão 4, a mesma coisa. Faço a pergunta, coloco a seção do acerto, a seção do erro.
Aí aqui eu criei outra seção. E aí aqui eu fiz um quiz de verdadeiro e falso. Então montei aqui, botei a mesma coisa, ó, abri seção pergunta 1. Aqui, cianobactérias são considerados organismos heterotróficos. Não, é falso. Tá, mas isso não interessa. Aí, abro a seção, coloco muito bem, acertou, e coloco estude mais. E aqui é a mesma coisa, ó, coloco a resposta e coloco onde eles vão saber mais sobre esse conteúdo. Depois, ó, abro sessão de novo. Pergunta 2, né? Ponho mais aqui, adiciono a pergunta. Aí faço, ó, muito bem, porque acertou, exatamente, errou. Só que aqui eu só mudei as figurinhas. Certo? Na questão 3 a mesma coisa, abri sessão, botei pergunta 3. Fui lá no mais, coloquei aqui a pergunta e vou lá também muito bem se acertou e estude mais. Certo? Aí, ainda sobre as perguntas, depois eu mostro para vocês outra coisa ali, para eles irem direto para a resposta. Então aqui, ó, depois eu criei, aqui ainda tem outra pergunta que eu fiz a mesma coisa. Depois eu criei isso aí, agora vamos pro jogo das imagens. O que que eu fiz? Coloquei a mesma coisa, só que daí em vez de colocar a resposta, eu inseri imagem. Marque a imagem que corresponde ao reino Eubactéria. Aí coloquei 4 imagens, ele tem que marcar a opção certa. Só que aqui eu não continuei ainda. Daí o que que eu vou fazer aqui? Certo? O que que eu vou ter que fazer aqui? Porque aqui eu botei uma questão abaixo da outra, ó. O que que eu vou fazer? A mesma ideia que ela. Vou lá e vou colocar o quê? Mais seção, resposta certa. Mais seção, resposta errada. Isso ainda falta fazer que eu não concluí. A questão 2, a questão 3. Certo? Então foi assim que eu fiz o jogo. Como que vocês fazem para ele ir para a resposta? Eu sempre faço aqui, ó. Para a resposta certa. Por exemplo, vou pegar essa daqui, a questão 1, tá? Então, o que que eu coloco aqui, ó? Eu coloco aqui, ó, múltipla escolha. E aí, o que que eu coloco aqui, ó? E se eles marcarem Platão, vai ir para a seção 6. Que é qual? Essa seção aqui, ó. Que pena, você errou. Entendeu? Se ele marcar o Aristóteles, que é a certa, ele vai ir para a seção 5. Que é a certa, que é essa questão aqui. Entendeu? Então, isso eu fiz de 1 por 1. A Darwin está errado, vai para a seção 6 também, que está errado. Aí, o que acontece? Vai para a próxima questão. Faz a mesma coisa, ó. Aí, ó, ir para a seção 9. Por quê? Porque a 9 está aqui o erro. Entendeu? Ir para a seção 8, que é a certa, ó. Árvore filogenética vai para a seção 8, que é essa daqui. Certo? Por que que eu não coloquei só uma seção lá no final de certo ou errado? Porque daí eu não ia poder colocar esse mesmo feedback para todos, no caso, né? Então, por isso que eu fui fazendo assim. Pergunta, seção de certo, seção de errado. Pergunta, seção de certo, seção de errado. Certo? Então, eu fiz dessa forma, tá? Então, aqui, ó, a mesma coisa que a próxima questão 3, ó. Só que daí aqui é a seção 11, só tem que cuidar aqui, ó. Então, o que que tu vai fazer aqui, ó? Após a seção 10, tu vai marcar que ele tem que ir para a próxima seção. Sempre vai indo assim, tá? Aí, por exemplo, aqui, aí ele foi lá, e vamos supor aqui, ó, nessa questão, tá? Foi lá e ele marcou a resposta certa aqui, ó, Eubactéria. Qual a seção que vai aparecer para ele? A seção do acerto. Essa seção 11, ó. Parabéns. Só que daí o que que tu tem que vir aqui, ó? Botar aqui, ó, após a seção 11, para onde que ele tem que ir depois que ele acertou, né? Ele não vai vir para a seção 12, ele vai ter que vir para a próxima questão, que é a seção 13. A mesma coisa aqui, ó, quando ele erra, ele vai ter que ir para qual seção? Ele vem direto para 13. Como que eu fui fazendo que eu acho fácil? Vão fazendo e qualquer dúvida me perguntem. Mas eu fui montando e fui vendo aqui, ó. Visualizar, porque daí eu visualizo como é que vai ficar. Então ficou dessa forma aqui, ó. Tem a introdução, ele clica em próxima. Então, ó, nome turma, vai colocar aqui, próxima. Aí só para mostrar para vocês como é que ficou. Daí, ó, nesse desafio você irá ser convidado a responder 4 questões. Então vamos lá, ó. Questão número 1. Qual filósofo grego foi conhecido como o primeiro? Então, Aristóteles. Próxima. Ó, parabéns, você acertou.
Aí tu vai clicar, ele vai clicar em próxima, vai ir para a questão número 2, né? Aí vou botar essa daqui que vai dar errado, ó. Ó, que pena, você errou. Daí aqui tem a minha explicação e aqui, ó, se eles quiserem entrar ali para saber mais. Próxima, vai para a questão número 3. O que eu perguntei para a prof, se você souber e até me responder, é esse voltar. Porque eu não queria essa opção de voltar aqui, porque ó, o domínio bactéria, eu vou botar um reino errado aqui. Só para vocês verem, próxima. Vai dar errado, só que daí ele pode voltar aqui e depois marcar certa, ó. Eubactéria, próxima. Entendeu? Eu só não queria que tivesse esse botão de voltar, tá? Mas é isso, tá? É bem tranquilo, tá? Então vão fazendo e vão sempre visualizando para ver se tá dando certo. E qualquer dúvida que tiverem, tire comigo, que eu posso ajudar vocês. E depois, né, para enviar, eu só pego aqui, ó, gerar o link aqui, só que daí eu pego o link curto. Aí dou um Ctrl+C, daí eu posso acabar passando para todo mundo aí responderem essa atividade, certo? Então era isso, gente. Espero que tenha ajudado e qualquer dúvida tirem comigo, tá bom? Até mais.